Queridos irmãos e irmãs, a Igreja hoje nos propõe, neste dia 13 de outubro, uma reflexão sobre a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 1 a 11. A carta aos Romanos é uma carta autenticamente paulina, e ela é o seu escrito mais longo e melhor estruturado. Paulo escreveu esta carta aos Romanos na cidade de Corinto, durante o inverno de 55-56 depois de Cristo. A comunidade de Roma era formada, na sua maioria, por cristãos vindos do paganismo, portanto incircuncisos, e uma minoria de judeu-cristãos, portanto circuncidados. E assim como Paulo fez na sua carta aos Gálatas, ele necessita fazer também na carta aos Romanos o mesmo anúncio evangélico da justificação dos circuncisos e dos incircuncisos, mediante unicamente a fé em Cristo, com a exclusão de qualquer função salvífica da lei mosaica. Portanto, o que Paulo quer dizer é que judeus e cristãos têm igualmente necessidade de salvação em Cristo e participam dessa salvação unicamente mediante a obediência da fé. Naquela época, a maior fratura do mundo era a que havia entre circuncisos e incircuncisos, ou entre pagãos e judeus. E Paulo anuncia que em Cristo se dá uma radical superação dessa fratura. Se o coração do Evangelho é o anúncio da iniciativa da graça de Deus, quer dizer que todos os homens devem ser salvos, pois todos, judeus e pagãos, estão em situação de perdição e de pecado. Após falar, então, da situação de pecado que está sobre o povo pagão, todos os pagãos, e isso foi descrito na carta aos Romanos, no capítulo 1, Paulo agora torna os judeus, no capítulo 2 da carta aos Romanos, conscientes de que também eles estão em situação de pecado e de condenação diante de Deus, com um agravante. Eles estão sofrendo de presunção religiosa, julgando-se salvos e condenando os pagãos mediante o fato deles não serem judeus circuncidados. Paulo então denuncia claramente o divórcio presente na vida do judeu. Aquilo que ele condena no pagão, ele pratica as ocultas na sua vida privada. Portanto, Paulo está aqui denunciando a imagem de um homem religioso que é apenas uma maquiagem, que Jesus vai mencionar no Evangelho de hoje, chamando de sepulcro caiado. Paulo então lembra aos judeus que o critério do julgamento divino é a retribuição segundo as atitudes, segundo o comportamento de cada pessoa. Todos serão julgados pelo justo juiz, com uma particularidade. Primeiro, os judeus serão julgados, e somente depois os pagãos. E aí está a ironia de Paulo, neste capítulo 2 da carta aos Romanos. Justamente o judeu, que se crê livre do juízo condenatório de Deus e que julga o pagão, ele será por primeiro julgado por Deus. E Paulo conclui, porque Deus está provido de qualquer parcialidade em relação aos homens que comparecerão perante o seu tribunal. Vamos trazer isso hoje para a nossa vida. Enquanto católicos praticantes, nós precisamos tomar muito cuidado com uma doença chamada presunção religiosa, ou a doença da soberba espiritual. O mundo em que nós vivemos é sim um mundo doente e desorientado diante dos contravalores. No entanto, nós cristãos
Estamos dentro desse mundo não como juízes condenadores, mas como colaboradores no processo de conversão da humanidade. Precisamos tomar muito cuidado com certas pregações religiosas carregadas de falso moralismo, que condenam o mundo como um todo, como se nós, igreja, estivéssemos à parte desse mundo. Não nos esqueçamos de que o julgamento de Deus começará exatamente pela igreja, pela sua igreja, pelos cristãos e não pelo mundo. O julgamento de Deus começará primeiro pelos que estão dentro da igreja e não pelos que estão fora. Que Deus nos conceda a graça da humildade e da constante busca da verdade, para que o nosso julgamento não seja de condenação, mas de salvação. Sobretudo que, livres da presunção religiosa, vivamos com humildade e coerência a nossa fé. E esta coerência será sim um sinal que chama à conversão aqueles que precisam dela.